Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise de sinais e sistemas. Meu nome é Rafael e na aula de hoje a gente vai estudar a integral de convolução contínua. Então, vamos nessa! Então, gente, no caso da convolução, quando ela é feita utilizando sinais contínuos, né, a gente utiliza a integral aqui para definir a operação de convolução. Então, lá para o sinal discreto, a gente utilizou um somatório, né? Então, no sinal para sinais contínuos, né, seria o caso de utilizar a integral. Então observa aqui que eu tenho um sinal x1, agora está escrito em função de tal, né, x2 em função de tal. Ó, observem que a integral ela é função de tal, e basicamente eu tenho que fazer um procedimento semelhante ao que a gente fez lá com o sinal discreto, né? Colocar aqui inverter o sinal, né? Colocar aqui no lugar de t lá no sinal t menos tal, aqui no lugar de t a gente coloca o tal. Então basicamente é isso, é bem parecido com o que a gente fez, só que utilizando integrais, certo? Então vamos logo aqui para um exemplo para a gente entender diretamente a aplicação. E as propriedades que a gente estudou na aula passada, elas se aplicam aqui também, certo? Aquelas propriedades associativa, distributiva, enfim. Dá uma olhadinha na aula anterior. Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Para um sistema linear contínuo e invariante no tempo com resposta a um impulso. Então já foi dada a resposta a um impulso, né, nosso sinal h de t. Determine a resposta y, né, tendo essa entrada aqui. Então a gente já viu, né, que justamente tendo a resposta ao impulso, eu consigo encontrar y de t para qualquer sinal de entrada. Tá? Aqui a gente já tem a resposta ao impulso, tem o sinal de entrada, e basicamente o que a gente vai fazer é aplicar aqui dentro dessa integral. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Então, gente, primeira coisa que nós vamos fazer é reescrever esses sinais aqui de acordo com o que a gente vai utilizar aqui na integral, certo? Então, aqui, ó, nós teríamos o seguinte, a gente precisa escrever aqui, ó, o x de tal. Então, x de tal vai ficar igual a e elevado a menos tal vezes u de tal, certo? Aqui a gente vai ter que escrever t menos tal, né, no lugar de t. Então vai ficar h de t menos tal vai ser igual a e elevado a menos 2 vezes t menos tal u de t menos tal. Beleza? Então só substituir aqui onde tem t por t menos tal para h, e aqui, ó, substituir por tal. Então agora, gente, nós vamos substituir lá na integral de convolução, certo? Então vai ficar o quê? Ó? A gente vai ter que y de t vai ser igual integral de menos infinito até infinito, mas observando, ó, que aqui eu tenho os sinais que são degraus, né? Então os degraus, aqui eles dizem que o sinal ele é zero para t menor que zero. Então, se ele é zero, eu posso integrar de zero até t, certo?
até um t qualquer aí que a gente escolha. Então aqui vai ficar, né? É elevado a menos t, que é o x. Aí eu não preciso colocar o u, né? Observando aqui que, na verdade, já seria o tal, né? É elevado a tal, que multiplica é elevado a menos 2t menos tal de tal. Ó, não pode se enrolar com isso e esquecer que você está integrando com relação a tal. Certo? Então vamos lá, vamos ver como é que fica aqui. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até t de e elevado a menos tal, que multiplica e elevado a menos 2t, que multiplica e elevado a 2 tal, de tal. Beleza? Só fiz multiplicar aqui, ó, e bases iguais, a gente consegue separar os expoentes. Gente, observe o seguinte, ó. A integral ela está em função de tal. Então significa que esse termo aqui ele é constante. Então eu posso tirar da integral. Vai ficar e elevado a menos 2t integral de 0 até t de e elevado a menos tal vezes e elevado a 2 tal. Vai somar esses expoentes e vou ficar com e elevado a tal de tal. Certo? Então aqui, ó, como é que fica? Vai ficar e elevado a menos 2t integral disso aqui, a da exponencial de x, né? É igual a exponencial de x. Então vai ficar e elevado a tal, integrando aqui de 0 até t. Isso aqui vai ser igual vou colocar aqui para baixo porque tem um exemplo lá em cima. Vai ser igual aqui, ó, a e elevado a menos 2t, que multiplica e elevado a t, menos e elevado a 0, que é 1. Isso aqui vai ser igual a esse vezes esse, ó, aí vou somar os expoentes, aí vai dar menos 2t mais t, vai dar menos t. Então vai ficar e elevado a menos t menos e elevado a menos 2t. Certo? Então, ó, isso aqui para t maior igual a 0, certo? Por causa da função degrau, né? Então, y, a gente pode dizer que y de t seria igual a e elevado a menos t menos e elevado a menos 2t para qualquer intervalo, né? Porque t menor que 0 e y é 0. Então, para representar isso, eu coloco novamente aqui o degrau multiplicando, certo? Então, esse aqui seria a resposta, né? A resposta do nosso sistema a essa entrada aqui, ó. X de t elevado a menos t vezes u, certo? Então, basicamente, é o resultado dessa integral, certo? Você só vai ter um esforçozinho de calcular essa integral ou, de forma similar ao que a gente fez lá no contínuo, utilizar as tabelas, né? Então, gente, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer a convolução contínua de forma gráfica, certo? Então, eu tenho esses dois sinais aqui, ó,
Eu quero fazer a convolução de x com g. Então vai ser esse sinal aqui, ó, e a convolução com g. Observe o seguinte, né, ó, como a gente fez lá no exemplo anterior, ó, o sinal g, que é o segundo sinal, a gente teria que fazer g de t menos tal, aí faria aquela inversão do sinal, né, aquela rotação. Então, a gente rotacionava esse sinal aqui nesse eixo, ele ia ficar para cá espelhado, né? E a gente ia convoluindo ele para cá, ó, afastando ele. Só que olha a sacada aqui, ó. Se você imaginar, se eu fizer a convolução ao invés de x de t com g, né? Se eu fizer de g de t com x, observa que se eu rotacionar esse sinal aqui, ele vai ficar igual. Então é mais fácil, ao invés aqui de eu fazer a convolução de x de t com g de t, fazer g de t com x de t. Lembrando que, pelas propriedades que a gente estudou, isso aqui é igual, né? X de t convolução g de t convolução com x de t, certo? Então a gente vai fazer g de t com x de t, que dá na mesma. Depois aí vocês testem ao contrário, né? Façam x com g. Então vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui para a gente entender de fato, né? Então nós temos o seguinte, ó. A convolução aqui vai ser igual a gente vai fazer g com x, né? Ok? Isso aqui, ó, vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito de g de tal que multiplica x de t menos tal de tal, certo? Então observa que esse sinal vai ser o que a gente vai inverter, né? Só que como ele é simétrico, aí ele vai ficar igual. Então fica mais fácil. Mas poderia fazer do outro jeito também, certo? Não daria no mesmo. Então, gente, o que é que acontece, ó? Vamos lá, vamos fazer a convolução. Eu tenho aqui que x de t, se a gente pegar aqui a função dentro desses intervalos que ela é diferente de zero, né, para as duas funções, qual o valor de x de t nesse intervalo? Não é 1, né? Qual o valor de x de t menos tal? Basicamente eu vou inverter o sinal, né? Veja que não está em função de t, então ficaria aqui a mesma coisa, né? Certo? Já aqui, ó, g de t é igual a quem, ó? Essa rampa aqui, certo? Vocês podem observar que essa rampa ela tem inclinação de 1 sobre 3. Então ficaria t dividido por 3, né? Para t igual a 3, ó, aí fica 3 dividido por 3, 1. É justamente esse pico aqui. E nós teríamos aqui, ó, g de tal igual a tal sobre 3. Beleza? Então, a gente já sabe os valores das funções, né? Então, gente, o que é que a gente fez aqui, ó? Agora nós temos os dois sinais sobrepostos, né? Eu tenho aqui o meu sinal G, certo? Vou até colocar aqui de verde. Tem o meu sinal G e tem o nosso sinal aqui X, né? Então, o que é que acontece, ó? A convolução, basicamente, é você pegar os dois sinais, ó, certo? E começar a um sobreposto ao outro e você
multiplicando e fazendo as somas aí dos intervalos que tem intersecção, certo? Então a gente vai basicamente deslocar o sinal por cima do outro. Então, ó, pegando esse sinal para cá, ó, se você imaginar ele aqui na origem, o primeiro passo seria fazer a inversão do sinal, né? Você teria aqui menos tal, ó, a reflexão. Então a reflexão desse sinal, como ele é simétrico, vai dar o mesmo sinal, certo? Então imagina aqui, ó, vou pegar ele para cá, certo? Então observa que ele aqui, ó, eu estou fazendo a convolução dele com zero, né? Então ficaria 0 vezes esse valor aqui, né, que é 1, aí daria 0 lá na nossa integral de convolução. Então só vai nos dar valor quando começar a ter intersecção com valores diferentes de 0. Então vou pegar aqui, ó, vou arrastar até para algum valor aqui, certo? Então nós teríamos aqui uma intersecção, certo? Deixa eu colocar aqui, arrastar esse 1 para cá. Pronto, então vou deixar aqui. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui agora esse sinal aqui, ó, eu tenho, cadê ele? Pronto, é menos 1 e 1. Então, para deslocar ele aqui nesse eixo, eu vou fazer menos 1 mais t, 1 mais t. Porque quando eu começar a incrementar o t, para frente ou para trás, eu desloco esse sinal. Então, seria isso. Ó. Aqui eu teria menos 1 mais t e 1 mais t. Perceba que se t for 0, ele volta lá para o 1 e para o menos 1, né? Puro. Então aqui, gente, o que é que acontece? Ó? Observa que nesse intervalo existe aqui uma intersecção entre os dois sinais. Ó. Observa aqui que existe essa intersecção aqui entre esses dois sinais. Certo? Então, nessa intersecção é que existe produto diferente de 0. Ok? Então, o que é que acontece? Ó? Vamos lá passo a passo. Vamos pegar aqui a nossa integral. Eu vou tirar aqui porque vai dificultar na hora de mover o sinal. Mas vocês sabem que a intersecção é aqui dentro. Então, o que é que acontece? Ó? Vou utilizar agora a minha integral. C de t vai ser igual, ó. Qual é o intervalo que a gente vai integrar, né? Vai ser integral, vai ser esse intervalo de intersecção, ó, de 0 até 1 mais t. 0 até 1 mais t. Tal sobre 3, x de t menos tal, que é 1, né? Então, não vou nem colocar aqui, d tal. Pronto, então aqui seria só integrar. Se você integrar isso aqui, ó, vai dar 1 mais 6, aliás, 1 mais t ao quadrado dividido por 6. Resolvam aí para esses limites de integração, certo? Isso aqui, gente, ó, seria para qual intervalo de tempo? Ó? Se você imaginar aqui, você teria o seguinte, ó, esse t, se a gente pegar ele aqui, ó, ele começa aqui na origem, né? Então ele começa quando 1 mais t é igual a 0 e vai avançando até quando menos 1 mais t é igual a 0, certo? Então, vamos ver qual é o valor de t nesses limites. Seria aqui, ó, 1 mais t
igual a zero, certo? Seria quando esse sinal está aqui, ó, que ele não vai andando, né, nesse eixo, ele não vai se deslocando aqui, ó. Então essa intersecção começa aqui na origem, ó, e vai até esse ponto chegar aqui, ó, porque depois é outra condição, certo? Então ficaria aqui, ó, 1 mais t igual a zero, que seria esse ponto aqui, ó. Isso implica que eu vou ter t igual a menos 1. E agora, ó, deslocando o sinal até 1 menos t ser igual a zero. Aliás, menos 1 mais t igual a zero. Implica dizer que t é igual a 1, certo? Então, vou deixar aqui, ó, que seria do jeito que a gente colocou. Então, o intervalo aqui, ó, que a c de t vale essa função, vai ser esse aqui, ó, menos 1 menor igual a t menor igual a 1. Entenderam? Bom, gente, então o que é que acontece agora, ó? Esse sinal, ele estava aqui, né? A gente começou a convoluir ele, ó. Então, entrou nessa condição aqui. A função vale isso para esse intervalo, né? O resultado da convolução. Aí, eu vou deslocando esse sinal e vai chegar uma hora, ó, que ele vai entrar e ficar dentro desse sinal. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Até passar para cá, ó. Até chegar aqui. Então, essa condição aqui, ó, vamos analisar ela. Vou afastar para cá, vou afastar para cá, certo? Então, vamos analisar para a gente ver o que é que acontece. Então, a área de intersecção agora, ó, observa que é essa área aqui, ó. Certo? É essa área aqui, ó. Então, a função g vale t, tal sobre t, né? E a função x vale 1. E o intervalo de integração é daqui até aqui, certo? Então, vamos lá. Fica c de t, né? Vai ser igual a integral, ó, do intervalo de menos t mais menos 1 mais t até 1 mais t. E os sinais, né? Vai ficar como x de t menos tal, né? Vale 1, então vou colocar só o outro sinal, que é tal sobre 3 de tal. Isso aqui, gente, fazendo as contas aí, você vai achar 2 sobre 3 vezes t. Então, façam aí essa integral, é fácil, calculem aí para determinar. Então, vamos ver qual o intervalo, né? Qual o intervalo aqui? Do jeito que a gente fez essa análise, ó. Se você pegar esse sinal, ó, ele vai estar nessa condição aqui até que esse ponto seja igual a esse, ou esse ponto aqui, ó, seja igual a zero, entendeu? Então, tá vendo? Ó, o sinal ele tá nessa condição se eu puxar até aqui o limite ou até aqui no comecinho, certo? Então, o intervalo, ó, vai ser 1 mais t igual a 3, que é esse limite superior, ou menos 1 mais t igual a 0, que seria esse limite inferior. Então, daqui, ó, a gente tem que t é igual a 2 e daqui t é igual a 1, certo?
Então, daqui a gente já tem o nosso intervalo de integração, que é 1 menor ou igual a t menor ou igual a 2. Então, significa que na convolução, essa função dentro desse intervalo vale isso. Dentro desse intervalo vale isso. Então, se eu fosse plotar um gráfico, seria um gráfico por partes, certo? Então, vamos lá. Próximo passo seria a gente puxar para a próxima condição, né? Seria o sinal avançou, ó, chegou aqui no limite e passou para cá, né? Certo? Passou para cá. Então, vamos colocar aqui. Para cá, ó. Para cá. Pronto. Então agora percebam que a intersecção é essa aqui, ó. Certo? Então veja que eu tenho um limite inferior de menos 1 mais t e o superior de 3, ó. Então vai ficar a mesma coisa, só mudando o limite, né, de integração. Então ficaria aqui, ó, c de t igual a integral de menos 1 mais t até 3 de tal sobre 3 de tal, certo? Então, isso aí, ó, integrando, né, o resultado seria 1 sobre 6 t ao quadrado menos 2t menos 8. Ó, gente, façam esses cálculos aí, certo? E para a gente descobrir os limites, vamos lá. Seria aqui, ó, seria o seguinte, ó, você pega esse sinal, ele começaria aqui, né, ó, para 1 mais t igual a 3 e vai avançando até 1 menos 1 mais t igual a 3. Aí seria essa condição aqui, né, de intersecção. Então, os limites ficam como? Vamos olhar aqui. Fica 1 mais t igual a 3 e menos 1 mais t igual a 3. Então, daqui, ó, vai ficar t igual a 2 e daqui t igual a 4. Então, nosso limite, né, de nossos limites seriam esse aqui, ó, 2 menor ou igual a t menor ou igual a 4, certo? Então, tá aí o resultado da convolução passo a passo, né? Então, você teria esses valores de função para esses intervalos aqui. Então, se a gente fosse plotar um gráfico, né, ficaria assim, ó. Então, pessoal, esse aqui é o resultado da convolução que a gente obteve, né? O resultado gráfico. Se a gente observar aqui, ó, nesse intervalo de menos 1 até 1, a função vale isso aqui, né? Ó. Então, tá aqui, ó.
De menos 1 até 1. Já de 1 até 2 vale isso, ó. É uma rampa, né? E de 2 até 4 vale isso aqui. E os pontos os pontos aqui de cruzamento entre uma função e outra é justamente os valores que dariam iguais aqui se você substituísse nos limites, né? Por exemplo, 1. Vamos pegar aqui. 1 mais 2, 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado vai dar 4, 4 sobre 3 ficaria 2 sobre 3. Então tá aqui, 2 sobre 3. Se você substituir aqui, ó, 1 fica 2 sobre 3. Então, esses pontos aqui são os pontos de cruzamento da função que dariam valores iguais, certo? Então, basicamente é isso. Esse aqui é o resultado gráfico. É um procedimento que é um pouco detalhado aqui, né? Então, eu sugiro que vocês vejam novamente, passo a passo, e sugiro que vocês façam agora x convoluído com g, certo? Então, vocês teriam que inverter esse sinal aqui e fazer ele percorrer o outro sinal. Vocês vão ver que o resultado ele tem que dar igual, tem que dar igual isso aqui. Então façam esse teste aí como exercício, beleza? Então qualquer dúvida deixa nos comentários, curte e compartilha o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!